A propósito da minha potencial candidatura a reitor da mais importante universidade pública do estado da Bahia, que é a Universidade Federal da Bahia, alguns colegas já me perguntam qual é a sua proposta administrativa? E eu digo, olha, vamos construí-la juntas, essa proposta, né, de gestão. Uma coisa é certa, vamos fazer um pente fino, né, no que acontece na Universidade Federal da Bahia. O descalabro do uso do dinheiro público, por exemplo, com a ideia de ampliação do escampo universitário, um projeto chamado Reúne, essa universidade recebeu recursos públicos para se expandir e construir uma série de prédios, né? Prédios esses que estão lá como carcaças hoje em dia, após altos investimentos de dinheiro público, condenados por conta dos projetos mal feitos. Ali é interessante, né? Parte desse projeto é feito, projeto arquitetônico, engenharia, feito por gente oriunda da própria universidade. Então estão lá os prédios condenados, né? Possivelmente serão implodidos. Por que isso? Né? Quem foi que levou o quê com isso? Né? Já foi feito, digamos assim, uma auditoria externa para verificar o que ocorreu. Então, uma das coisas que eu digo é que a universidade pública, ela precisa se tornar pública. Vamos, digamos assim, desprivatizar a universidade. Porque ao contrário do discurso do senso comum de quem gesta essa universidade nos últimos 30 anos, né? A universidade ela foi privatizada por alguns grupos. Todas as unidades dessa universidade têm feudos que mandam na estrutura da universidade. Na minha faculdade existem feudos. Os espaços públicos, eles pertencem a fulano ou a Beltrano de acordo com o interesse do grupo de mando. Está aqui um professor titular, 20 anos de casa. Recentemente a unidade sofreu uma reforma física, né? A congregação se reúne para distribuir os gabinetes dos professores. Esse que vos fala aqui não tem gabinete. Há muito tempo, apesar de líder de grupos de pesquisa, há cerca de alguns anos, há cerca de 5 anos, repositário de uma bolsa da Ford Foundation, uma bolsa da Petrobras, em torno de R$1 milhão. Eu era um professor mais aquinhoado com recursos para a produção do conhecimento e não tinha espaço. Eu tive que alugar, certo? Um espaço para poder juntar os meus grupos de pesquisa. Eu tive que pagar com recursos desses patrocínios e dessas bolsas, né, um espaço fora da universidade, porque a direção da faculdade, mesmo vendo todo esse volume de recursos para a produção do conhecimento, não me cedia, né? Lá na minha unidade tem espaços que pertencem a fulano de tal, que o acesso é restrito a fulano de tal, inclusive o acesso por código eletrônico, ninguém entra. Eu bochicho lá, os funcionários, aquilo ali pertence a fulano de tal. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é isso, né? Abrir um debate visando uma grande auditoria de desprivatização dos espaços da Universidade Pública Federal. Quer dizer, essa mentalidade de uma esquerda asquerosa e tacanha que governa, né? A gente sabe, governa a Universidade Federal da Bahia, ela é fruto de uma articulação de uma certa aristocracia, sempre foi espaço de uma certa aristocracia baiana, saudosa, dos tempos, digamos assim, em que cada um sabia o seu lugar. E evidentemente o lugar do negro não é aquele. A Universidade Brasileira não foi criada para os negros, né? Basta ler Nelson Werneck Sodré, Síntese de História da Cultura Brasileira. Primeiro, essa elite, essa aristocracia escravagista baiana, né, se assenhorou desse espaço, né, mas com a redemocratização surge uma nova plutocracia. Né? Nesse sentido, não tem nada a ver
com mérito. Acesso a esses espaços de poder na universidade nada tem a ver com mérito, não é nada disso. É uma plutocracia que manda com um discurso supostamente democrático, dizendo que é pregador da democracia. É como dizer que Carlos Marighella era um paladino da democracia, né? Quer dizer, uma distorção completa. O Wagner Moura, meu amigo, meu ex-estudante, aliás, foi graças a eles que pela primeira vez eu apareci no Domingão do Faustão, no arquivo confidencial de Wagner Moura. Ele agora adaptou o livro de Mário Magalhães, Marighella, né, e tem dito que o atual governo tem feito objeções exatamente porque Marighella era defensor da democracia. Que história é essa? A própria Universidade Federal da Bahia, né, há 2 ou 3 anos, o atual reitorado, né, se reuniu com a congregação para nominar um campi dessa universidade, um campi na zona rural, de Campi Carlos Marighella, supostamente um paladino da democracia. Que coisa, nada disso. Carlos Marighella não era defensor de democracia, coisa alguma. O projeto dele era claro, era implantar no Brasil uma revolução e implantação de uma ditadura do proletariado no modelo stalinista. Stalin, um sanguinário, né, responsável pelo expurgo, assassinato de Trotsky e o expurgo de milhões de soviéticos, né? E esse era o modelo defendido por Carlos Marighella. É interessante que aí pelo 2004, 2005, 2006, não sei bem, dentro desse projeto revisionista, também isso chegou às escolas secundárias, né? Eu fui convidado por uma escola, pela direção de uma escola secundária do governo do estado. Já foi no período do PT no governo aqui da Bahia, então foi depois de 2006. Fui convidado porque havia um debate de mudar o nome da escola, que se chamava Escola Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura militar no Brasil, mudar ou para Carlos Marighella ou para Milton Santos. Eu fui convidado porque sabedores que eu sou o biógrafo de Milton Santos, estava aqui em Salvador, me convidaram para ir lá um sábado, né, para, digamos assim, ser o advogado dessa causa. Mas logo, primeira coisa, eu achei um disparate comparar Milton Santos a Carlos Marighella, entende? Quer dizer, como se Carlos Marighella fosse o produtor, digamos assim, de uma nova epistemologia, a exemplo do que faz Milton Santos. Ele foi um ativista, foi um militante, ele tinha crença no socialismo, né? Mas socialismo de matriz ditatorial, de matriz stalinista. A vida dele toda ele lutou, lutou no governo do Estado Novo, de Getúlio Vargas, prosseguiu a sua luta durante a redemocratização, né, naquele período de 46 até 64. A partir de 64, com a ditadura militar, entrou na clandestinidade, continuou a articulação dele para derrubar o regime militar e implantar não uma democracia. Aí eu fui para aquele debate, né? O circo já estava armado, quer dizer, professores sindicalizados, ligados a grupos políticos de esquerda, né? Já tinham feito todo o seu proselitismo, toda a sua propaganda a favor de que a escola mudasse o nome para Escola Carlos Marighella, o que de fato se deu, né? Esse revisionismo que se faz, né? E transformar uma figura como esta, né, por mais respeito enquanto ser humano que possa se ter por ela, mas não uma figura política defensora das causas democráticas. Pois bem, a Universidade Federal da Bahia também nominou um dos seus campi recentemente, não sei como era o nome do campi, né? Campi Carlos Marighella, o defensor da democracia. Quer dizer, são coisas desse tipo que nós vamos ter que discutir nessa universidade, né, sobre a gestão administrativa, política administrativa da universidade. Eu não tenho nenhum projeto pronto, né, para ser reitor. Quer dizer, isso nós vamos ter que discutir ao longo desse 1 ano e meio que falta para a eleição, para reitor, né, mantida o espírito democrático da medida provisória de Bolsonaro, de 24 de dezembro de 2019, nós vamos ter que perseguir alguns objetivos. Eu espero congregar, né, diversos companheiros, diversas vozes que estão inclusive emudecidas dentro dessa universidade para nós construirmos esse projeto juntos.
Assine esse canal, eu voltarei a falar nesse assunto, inclusive uma crítica a entrevistas do presidente da Andifes, o reitor da Universidade Federal da Bahia, né, que tem condenado a medida provisória, chamando-a de antidemocrática e de que ela acabaria com a autonomia, universidade, tudo balela, tudo papo para, digamos assim, colocar açúcar nos lábios dos convertidos. Nós nos vemos. Assine esse canal.